Aleluia, só Ele nos completa, só Ele nos faz feliz. Pode sentar na presença de Deus um pouquinho. Aleluia. Quero falar sobre 4 profecias acerca do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um tremendo milagre, um acontecimento espetacular e extraordinário, mas não aconteceu do dia para a noite. Não foi algo decidido de última hora, não foi algo planejado em cima do tempo, mas foi algo que Deus, mesmo antes da fundação do mundo, determinou, que acontecesse. Então, vamos lá ver a profecia de que ele ia nascer séculos antes. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo fará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E comerá manteiga e mel, e quando não só essa parte de Emanuel, só 14. Se chamará Emanuel. Então veja bem aqui. Pense na profundidade desta profecia. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ele profetiza várias vezes sobre Jesus. Em todos os seus capítulos você vai encontrar uma menção messiânica. Mas pensa, Isaías viveu quase 800 anos antes do nascimento de Jesus, que aconteceu há 2020, quase 2030 anos atrás. Porque nós temos um déficit no calendário, então dá para 2030 anos mais ou menos atrás. Então veja bem, uma virgem dará luz, uma virgem conceberá. Como pode ser isso? Se isso fosse declarado nos dias de hoje, não teríamos nenhum problema em acreditar nisso, sim ou não? A ciência hoje já provou a inseminação artificial. E pode uma mulher virgem ser inseminada sem ter deitado com varão, sim ou não? Sim, está provado. Então, mas você imagine o que isso causou de impacto. O que sai da boca de um profeta, muitas vezes causa um impacto muito profundo, porque aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus fala, vai milhares de anos para poder ser comprovado nessa terra. É possível, hoje é provado. É possível fazer um clone, tirar de uma glândula, fazer um clone. Já fizeram a ovelha Dolly, e quantos outros já fizeram que nós nem temos ideia disso. Mas quando o profeta abriu a boca para falar, e quando escreveu sobre como Deus fez, as pessoas duvidaram. Então, muitas vezes Deus ainda está falando por meio dos seus profetas, de coisas que você nem imagina que são possíveis acontecer. Mas porventura, há alguma coisa que seja impossível para Deus? Porventura, existe alguma dificuldade, algum problema que Deus não possa realizar? Aconteceu. A profecia de Isaías se tornou realidade, e o nome dele era Emanuel. Por quê? Porque aí estava revelada a natureza do menino. O menino não seria filho de um homem, mas seria filho do Altíssimo. Emanuel significa o próprio Deus conosco. E o que Isaías estava profetizando? Que através de uma virgem, Deus seria colocado em forma humana nessa terra. Uau! Mas a profecia do nascimento de Jesus antecede muito a isso. Porque se nós formos lá no paraíso, no Éden, quando Adão pecou, fez a sua independência, resolveu fazer a sua vontade, e escutar quem bem quis escutar, e honrar quem bem quis honrar, a vontade dele, deixou a vontade de Deus. Ali naquele lugar, um cordeiro foi morto, e esse cordeiro foi tirado, a roupa desse cordeiro, para cobrir a nudez. E verdadeiramente aí Isaías está dizendo, vai nascer o cordeiro, que verdadeiramente vai revestir você e tirar a nudez que o pecado deixou na sua vida. Então, desde lá do início de Moisés, no primeiro livro da Bíblia,
já vem sido manifesto ao longo da história, que ele nasceria, que ele viria, que ele seria o Senhor. Então creia, se foi ter profetizado alguma coisa grande, da boca de um grande homem de Deus, de uma pessoa que você conhece a idoneidade, não se trata do que foi dito, se trata muito de quem disse. Amém ou não amém? Não se trata muito do que é dito, se trata de quem disse. Se você sabe que quem pôs a mão e apontou para você e profetizou algo para você, é alguém que você reconhece Deus nele, para Deus não existe nada impossível. O problema é que muitas vezes nós deixamos de ouvir os homens de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes não é o que nós queremos, e a vontade da serpente sempre vai bater com a nossa carne. Então nós muitas vezes rejeitamos profecias. 2024 será um ano de cumprimento de muitas profecias na nossa vida, mas não rejeita a profecia porque você achou impossível. Simplesmente lembre que Deus te disse, Ele é Senhor e Ele vai fazer. Veja bem, Deus sabia que Jesus nasceria de uma mulher virgem, profetizou e escreveu isso 800 anos antes, e também profetizou que ele nasceria na cidade de Belém. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Miqueias 5, versículo de número 2. Mas tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí fala que a origem de quem vai reinar é muito mais além do tempo de Moisés, é desde a eternidade. Mas algo muito importante diz aqui nessa passagem: e tu, Belém Efratá, que é a menor de todas, de ti nascerá o que há de reinar. Aleluia, aleluia. Quem é que diz que Deus procura os maiores? Quem é que Deus procura os mais destacados? Olha onde ele foi nascer: na menor, na mais insignificante, naquela que ninguém dava mais valor. Nasceu ali aquele que era de origem eterna, aquele que era Deus, aquele que veio para se tornar homem, para salvar a humanidade. Muitas vezes nós temos o costume de dizer que as coisas não vão acontecer conosco, porque nós não nascemos num bom lugar, porque nós não fomos criados por boas pessoas, porque nós não tivemos uma boa educação. Mas aí está a prova: Ele é Deus do impossível, Ele é Deus das coisas difíceis, e Ele faz grande a quem Ele quiser, em todos os lugares da terra, nos 4 cantos da terra. A pequena Belém, a insignificante para os judeus muitas vezes, se tornou alvo de visitas do mundo inteiro. Por quê? Porque aprouve Deus fazer com que o seu filho nascesse nela. Talvez você seja o pequeno, mas você sabe que Jesus nasce todos os dias? Você sabe que Ele nasce todos os dias no coração de alguém? Que no dia que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou a Belém Efratá, a pequena aonde Ele veio brilhar e da onde Ele vai reinar. Porque o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus é Cristo, o Rei que habita em nós. E Ele veio morar dentro de nós. Ele não está interessado de onde nós viemos, Ele não está interessado do que nós fizemos no nosso passado, como nós cantamos aqui. O nosso passado não define o nosso futuro no reino. Aquilo que nós fizemos ontem não impede aquilo que Deus vai fazer amanhã. Deus escolheu um morador de rua, abandonado por tudo e por todos, e colocou dentro dele o reino, a Belém de Curitiba. Deus escolheu os dependentes químicos libertos que estão aqui, os alcoólatras libertos que estão aqui. Deus escolheu a menina revoltada, briguenta, que está pregando para vocês. Deus escolheu as coisas pequenas que ninguém dá valor, porque Ele é Senhor e Ele faz coisas difíceis. Talvez tenha sido difícil para os seus pais, talvez tenha sido difícil para muitas pessoas,
Mas porventura alguma coisa difícil para Deus? Aleluia. E quando Deus profetizou desde a eternidade que ele nasceria de uma virgem, faria uma coisa absurdamente impossível aos homens, que ele nasceria numa cidade que era considerada a menor de todas, a mais simples, Deus estava mostrando que ele ia se cumprir, que ele ia colocar Emanuel dentro de nós, dentro de coisas pequenas, de gente que ninguém mais queria, e grandes coisas ele vai fazer. Para quê? Para mostrar que ele é o Deus dos impossíveis. A profecia também vem desde lá de Abraão, no livro de Gênesis, né? Através do livro que Moisés escreveu, capítulo 12, versículo 2 e 3. E creio que, assim como nós muitas vezes, né? Abraão não tinha nenhuma condição humana para discernir o que Deus estava falando. Era impossível para que ele entendesse, primeiro, que a sua mulher, que era estéril, geraria um filho, e depois que esse filho governaria para sempre. Veja que coisa incrível quando Deus fala. E por que ele escolhe uma mulher que não tinha filhos? Por quê? Para que pudesse ser anunciado que uma que nunca teve nem homem seria mãe. Ele já começa a linhagem dos judeus em uma mulher que foi estéril por toda a vida, que no final da sua vida, com 90 anos, gera um filho, um único filho. E como você pode imaginar que um único filho ia virar uma nação? E quando você pode imaginar que o filho dessa mulher seria, de geração em geração, aquele que geraria Jesus, que é o motivo que nós estamos aqui hoje. Então não importa quanto tempo deva para se cumprir, a palavra que sai da boca de Deus vai se cumprir. E eu não estou falando da que se cumpriu, estou falando para você hoje que é Natal, e hoje é dia que Deus quer presentear com você, e sabe com o quê? Com o reavivar das promessas que Ele te fez. Olha aí, ó, pode colocar para mim, Gênesis 12, deixa eu ler daqui. Farei de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No filho de Abraão, eu fui bendita, você foi bendito, amém? Ele abençoou todas as nossas famílias. E você acha que Abraão teria condição humana de imaginar que aqui no Brasil, que na Alemanha, que na Rússia, que na China, que no Japão, que na Indonésia, que nas tribos mais remotas indígenas, alguém adoraria o seu descendente? Que ele carregaria o pecado de todo mundo? Abraão não tinha nem noção do que essas palavras significavam, mas creu, acreditou, obedeceu e confiou. Muitas vezes nós temos que crer, obedecer e confiar além daquilo que é lógico, porque quando o garoto chega na sua pré-adolescência, Deus pede, Deus lhe faz todas essas profecias, Deus fala tudo isso para Abraão, e depois diz: mate o menino, sobe na montanha e sacrifica o garoto. Sabe onde é que é a montanha? Sabe aquele domo da rocha que você vê, aquela mesquita muçulmana? A mesquita foi construída exatamente no lugar em que foi sacrificado, era para ser sacrificado a Isaac. E os muçulmanos acreditam que foi Ismael. Por isso eles construíram a mesquita e os judeus construíram o templo. Quando eles derrubaram o templo, eles derrubaram o templo do sacrifício do lugar onde foi sacrificado quem? Isaac, para colocar o sacrifício que era o quê? Ismael. E há uma briga por aquele lugar, meu amigo. Os judeus estão orando na parede do muro e eles colocaram a mesquita no lugar de sacrifício. Mas nós sabemos que foi Isaac. E nós sabemos que o grande Messias está cumprindo a sua palavra, está falando tudo o que disse e vai cumprir, e nós vamos vê-lo e estaremos com ele daqui a pouco tempo. Então, quando você olha essa profecia, quando a gente dá uma olhada no que está sendo dito, meu Deus, eu não sei, mas ele subiu na montanha e não questionou a Deus.
Ele não questionou a Deus, ele não fez como Adão. Adão, quando pensou que ia perder Eva, morreu com Eva. Adão, quando pensou que a Eva ia morrer porque ela tinha comido o fruto, Adão decide comer o fruto porque amou mais a criatura do que o Criador. E Abraão, quando sobe e Deus lhe pede o filho, como Adão deveria ter entregue a sua esposa Eva, se Adão entregasse Eva, Deus faria com Eva o que fez com o menino, com Isaac. Se Adão dissesse: minha esposa pecou, minha esposa fez o que era mal, eu não estava do lado dela, tenha misericórdia de nós, com certeza Deus teria tido misericórdia, porque a semente da raça humana não estava na Eva, estava em Adão. Mas Adão amou mais a criatura. Agora ali tem um homem que por 100 anos da sua vida esperou por um filho. Por 100 anos da sua vida ele esperou por um filho, e quando esse filho veio à existência, ele amou esse filho mais do que todas as riquezas que ele tinha no mundo. E Deus chega e enche ele de promessas. Ele vai ser grande, ele vai ser uma grande nação, o reino que eu vou colocar sobre ele será eterno. Em várias passagens, e se repete, em vários tempos se repete. Aqui depois do sacrifício, Deus confirma e sela, mas Deus vem falando em poucas palavras e demonstrando ao longo da história de que seria grande esse menino. E aí Deus diz para ele assim: sobe na montanha. E sabe por que Deus libera essa palavra? Abençoarei a todos que te abençoarem, e em ti será uma grande nação. Porque no momento em que ele teve que escolher entre Deus e o seu filho, ele confiou em Deus. E sabe o que esse homem acreditava? Ele acreditava que ele ia sacrificar o filho e que Deus o ressuscitaria. Porque ele não tinha dúvida de que Deus cumpriria a sua promessa. Às vezes nós temos que deixar de ser um pouco Adão e ser um pouco mais Abraão. Muitas vezes nós negamos a nossa fé em Cristo Jesus por conta de pessoas, circunstâncias, situações. Nós preferimos morrer nas situações e com as pessoas do que acreditar que Deus pode salvá-las, restaurá-las, transformá-las, empoderá-las. Nós muitas vezes, quando Deus nos fala qualquer coisa, ou de repente Deus fala que nós vamos prosperar e nós entramos num grande deserto. Quem já aconteceu? Com quem já aconteceu? Deus liberar uma palavra de profecia e vocês entrarem dentro de um deserto federal. Por quê? Porque é lá no deserto que você tem que declarar a profecia. Porque toda a profecia, para se cumprir, tem seu tempo de deserto. O deserto é o tempo em que a semente morre. É o tempo em que você vive e confia na promessa. Não é o que você vê, é o que você crê. Então não desista. Deus tem tudo planejado. O nascimento de Jesus foi planejado. A volta de Jesus foi muito bem planejada e está se cumprindo diante dos nossos olhos nos canais de televisão. As estrelas estão caindo do céu em Jerusalém, como o profeta viu. Ele não tinha como, apóstolo João, ele não tinha como discernir que eram mísseis lançados da faixa de Gaza que caíam do céu. O que mais parece aqueles mísseis? Estrelas. E nos últimos dias, as estrelas cairão do céu. Uau! E eu estava assistindo um vídeo que veio para mim, agora à tarde, mostrei para o meu filho e disse: olha aqui, quantas estrelas estão caindo do céu de Jerusalém e de Israel. Estão querendo cansar o sistema de defesa de Israel. E não sei se você percebeu o quanto as lutas de Israel refletem nas nossas lutas, porque eles atacam, porque estão sendo atacados por milhares de mísseis, já fazem quantos meses? Milhares. As câmeras da televisão mostram que eles abatem 1000 mísseis no ar, todos os dias, é porque o sistema de defesa deles é muito forte. Mas quem eles pedem para cessar fogo? Assim é Satanás na nossa vida. Nos ataca milhares de vezes, e as pessoas que não têm discernimento, muitas vezes dizem que nós é que temos que parar. Não é assim? Não é desse jeito? Não pare, até que você veja um inimigo destruído debaixo dos teus pés. Não pare, continue orando, continue jejuando, continue sendo firme com Deus, continue sendo fiel ao Senhor, continue adorando, e se Deus pedir algo que você mais ama, entregue. Não guarde nada do Senhor, porque
Se Abraão não tivesse tido a fé, não teria recebido a promessa. Muitas vezes, antes da nossa grande vitória, vem o período de deserto, sim, onde a nossa fé é estabelecida e a nossa confiança fica com a palavra, como Abraão. Ele subiu no deserto, ele foi para o deserto, ele subiu na montanha no meio do deserto, ele preparou o holocausto no meio do deserto, ele ofereceu no meio do deserto o que ele mais amava. Aquela caminhada de deserto foi cheia de ataques mentais, dores emocionais, tristezas na alma, porque não era fácil subir numa montanha e matar o filho. O deserto que nós passamos é assim também, é cheio de luta, de dor, de problema, mas em nome de Jesus, creia. Olha, se Deus te pediu uma oferta, seja qual for ela, seja teu tempo, seja a tua boca para não murmurar, você ouça a voz de Deus, porque no deserto é que se desata as coisas mais maravilhosas da nossa vida. E é onde as promessas se cumprem. Muitas pessoas, quando chegam no deserto, voltam atrás. Muitas pessoas, quando enfrentam o deserto, voltam atrás. Mas Deus sempre disse que nós passaríamos por desertos, que nós teríamos aflições. E quando uma palavra profética é liberada, escute, olha, quando uma palavra profética é liberada, o que acontece? O inferno levanta resistência. Vai acontecer. Vai acontecer, mas o inferno vai resistir ao papel dele. A palavra profética, quando Daniel estava orando, foi liberada. No momento em que ele orou, Deus liberou a bênção, mas o inferno resistiu por 21 dias. E por 21 dias Daniel continuou orando no meio do seu deserto. A resposta para nós já veio, mas os príncipes do Brasil, os principados do Brasil estão resistindo à nossa oração, estão tentando impedir a nossa oração, e é do deserto que nós lançamos palavras, declaramos a profecia, para que ela se cumpra. Assim foi com Abraão, né? Quando Deus lhe deu a profecia, e depois veio a prova. Deu a profecia e de repente mandou matar. Deu a profecia, estava bem financeiramente. Quando Deus prometeu para mim a prosperidade, que deu a palavra de que nós íamos ter recursos para todos os projetos, eu estava numa prosperidade muito boa, estava com tudo em ordem na minha vida. Estava tudo em ordem, reto, certinho. Tudo certo, não tinha nada atrasado. Sabe que você não tem uma conta atrasada? Estava assim. Deus liberou a profecia. Que você vai ter para emprestar, que você vai ter, meu Deus, nosso Senhor Jesus. E logo em seguida Deus falou, mas antes disso você vai atravessar um deserto. E vai ter o que no meio do deserto? Miragens. As lutas serão tão grandes que parece que vão ser invencíveis, mas são uma miragem. Depois desses dias, quem lembra dessa profecia? Depois desses dias. Então, quando vem uma profecia, não é que Deus profetizou o deserto, Deus viu a resistência. Deus sabia que essa palavra profética levantaria, né, a resistência espiritual. Só resistiu. Por exemplo, quer ver um exemplo de bênção? Vou dar um testemunho de bênção. Deus falou para mim, muito lá quando eu comecei a Casa Manai, usando um exemplo da Casa Manai, que é o nosso trabalho evangelístico, e nossa obra missionária da casa. Quando Deus falou que nós seríamos uma influência nacional, sim ou não? Quem lembra de eu falando isso? Não é uma Casa Manai, nós vamos ser uma voz no Brasil, nas comunidades terapêuticas. Lembra disso? Lembra, Carol? Era tão longe de mim, era tão distante de mim, era coisa tão impossível para mim. Não tinha caminho aberto, a resistência para entregar os recursos para a nossa casa ainda está de pé. Ainda estamos lutando por recursos, ainda, por pouco tempo. Mas hoje, a comunidade Manai, a Casa Manai, faz parte da diretoria da Compacta, que é agora a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Já estamos dentro. E nós vamos somar com a Compacta para poder abençoar comunidades terapêuticas em todo o Brasil. Nós vamos montar palestras, treinamentos, vamos estar juntos. E aquilo que Deus havia profetizado, que veio a luta, que veio a batalha, que veio a resistência,
que veio muitas vezes o grito de desespero, não tem mais o que eu fazer, eu vou fechar agora. Quantas vezes, Tiago, você viu eu sem saída nenhuma, eu olhar para todos os lados e muitas vezes pagar um preço alto pela vida desses meninos e continuar? Porque quando Deus dá uma palavra para um profeta, ele só desiste se ele não crê em Deus, porque se ele crê em Deus, ele vai contra a esperança. Eu quero dizer para você, não olhe as circunstâncias, não olhe a esterilidade, não olhe a pequenez do lugar onde você se encontra, a pobreza do lugar onde você se encontra, não olhe para isso. Se Deus profetizou que dentro de você nasceria o Redentor da humanidade, é porque Ele nasceu. E se Jesus nasceu no seu coração, Ele não nasceu para ficar oculto, Ele nasceu para fazer as mesmas coisas que Ele fazia quando Ele estava em carne aqui. Por isso Ele te chama de corpo de Cristo. Não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades, não olhe a resistência. A resistência só prova que você está indo para o caminho certo. A resistência só prova que você está caminhando no lugar certo. Não olhe o que os teus olhos vejam, olhe o que o teu espírito está vendo. E eu sei que grandes e maravilhosas coisas vão acontecer em nome de Jesus. Agora veja bem, ele veio também da descendência de Davi. Salmos 89, 3 e 4. Salmos 89, 3 e 4. Deus sabia qual seria a cidade, Deus sabia qual seria o homem que deu abertura à nação, e Deus sabia dentre todos os israelitas qual a tribo e qual a pessoa. E quem é a pessoa? O rei Davi. Olha só, fiz aliança com o meu escolhido. Quem Deus escolheu? Jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei teu trono de geração em geração. Ai, celebrarão os céus as tuas maravilhas e o Senhor, a Assembleia dos Santos, a tua fidelidade. Quem seria aquele que daria origem a Jesus? Seria Davi. E ele veio da onde? Da tribo de Judá. E a tribo de Judá também era menor de Israel. Agora escuta aqui para mim, olha para mim. Quem era Davi? Davi era um homem que Deus chamava de segundo o meu coração. Davi era um homem que Deus chamava de meu amigo, mas não quer dizer que ele não tenha sido um pecador. Davi cometeu erros tão feios e terríveis, que também se torna uma mensagem para nós. Davi adulterou. Ele era para estar na guerra, não foi para a guerra, ficou em casa, tirando um cochilo enquanto os soldados estavam lutando. E enquanto ele acorda, ele vê a mulher do soldado Urias, e ele vai lá e chama a mulher e se deita com a mulher, enquanto o soldado fiel e leal estava na guerra. E depois o que acontece? Ela engravida e ela ia ter que ser apedrejada. Então ele chama Urias para se deitar com a mulher, para dizer que o filho da mulher era dele. E o cara não deitou com a mulher. O cara não aceitou deitar com a mulher, porque os soldados dele estavam na guerra, e ele não poderia ter prazeres e deleites enquanto os seus homens estavam morrendo na guerra. Que lição para o rei, né? O rei ficou nos prazeres e nos deleites enquanto seus homens estavam morrendo na guerra. Olha só. Mas mesmo assim, Deus vem através do profeta Natã, corrige ferozmente a Davi. Começa com uma conversa fiada com Davi. Ô Davi, Deus sempre vem de manso com a gente. Ô Davizinho, escuta aí, aquele camarada tem várias e várias e várias ovelhas e gado, e esse aqui só tem uma. O que você faz? Porque ele matou a dele, que só tinha uma para comer, e os outros, ele falou assim, esse homem é digno de morte. E o profeta Natã, este homem é você. Este homem é você. Você não tinha mulheres e concubinas? O que é que você foi deitar com a mulher de Urias? E o que é que você foi ainda mandar matá-lo? Veja bem, um homem segundo o coração de Deus comete uma besteira dessa. Aí Deus coloca a palavra, a criança vai morrer. E a criança morreu. Davi ficou de jejum depois que o menino nasceu, 15 dias, e a criança foi embora. Morreu. Aí você diz assim, puxa, que homem terrível. Mas Deus quis dar uma lição para nós, tão grande, porque Deus escolheu mesmo assim a Davi, não desistiu de Davi.
Davi depois escreve um dos salmos que eu encontro na Bíblia mais lindos e maravilhosos, que é o Salmo 51. Aonde ele reconhece que ele foi gerado em pecado, aonde ele reconhece que ele não pode nada, aonde ele reconhece que ele não pode ser bom, aonde ele reconhece que ele não pode, e ele clama a Deus e diz: cria em mim, faz em mim, gera em mim, lava-me, limpa-me. E é aí que ele tem um coração segundo o coração de Deus, que o coração segundo o coração de Deus vai para a dependência, se arrepende, e a Bíblia diz que um coração contrito, arrependido, Deus não vai desamparar. Teu passado não define o teu futuro no reino. Davi sofreu as consequências, passou por lutas dentro de casa com seus filhos, não se sentiu forte o suficiente ou com autoridade suficiente para falar com seus filhos, mas aquilo que Deus prometeu para ele, cumpriu. E o cego de Jericó, quando viu Jesus entrando no caminho, gritou: Jesus, filho de... tenha misericórdia de mim. Sabe o que Deus está dizendo para você nesse Natal? Não importa da onde Deus tirou Abraão, da onde Deus tirou Abraão, olha só, da cidade de Ur dos Caldeus. Quem era o pai de Abraão? Construtor de ídolos. Era um construtor de ídolos. Deus tira a nação de Israel do meio da idolatria. Deus faz Jesus nascer na terra menor que tem, que é Belém. Vai vendo. Deus faz o impossível na vida de Abraão, de uma mulher estéril de 90 anos. E depois Deus se manifesta na vida de quem? De Davi. Meu Deus, existe porventura coisa difícil para o nosso Pai? Ele conhece o nosso coração antes do pecado, e é por isso que Ele escolheu Abraão no meio da idolatria. Ele conhece o coração da cidade de Belém antes de qualquer outra pessoa, por isso Ele escolheu Belém. É por isso que Ele escolheu você. Eu quero que nesse Natal você saia daqui sem dúvidas acerca da escolha de Deus sobre a tua vida, porque Deus não erra. Não importa quão pequeno, não importa de onde você tenha saído, se da bruxaria, da feitiçaria, da idolatria, se você saiu das drogas, se saiu da pornografia, da prostituição, Ele escolheu para nascer dentro de você, e Ele precisa que você esqueça teu passado, porque o teu passado não define teu futuro com Ele. Porque na cruz do Calvário, Ele se manifestou, Ele perdoou todos os teus pecados. O lugar que era para você, Ele ocupou. E Ele pagou toda a dívida. E Ele resetou a tua vida, para que Ele possa viver no teu corpo e manifestar a glória que Ele tem. Teu passado não define nada do que Deus tem para o teu futuro. Creia nas promessas. E Deus profetizou sobre a vida de muitos de vocês no momento em que vocês estavam pecando. Quantas vezes eu escuto meus piazinhos lá no sítio me contar que eles estavam usando droga na biqueira e vinha uma palavra profética para eles. Era assim ou não era assim? E vinha alguém e soltava uma palavra, porque o lugar em que eles estavam não era para eles. E Deus, Ele desce nos lugares mais baixos da terra para salvar e buscar aquilo que havia se perdido. Será que sou eu? Claro que não sou eu. É a identidade que nós temos nele que se perdeu. E Ele nos tira para dizer: você é filho de um grande Deus que se chama Javé. E eu quero usar você para fazer coisas maiores. Jesus nasceu há 2000 e tantos anos. Vamos comemorar. Mas Ele nasceu no teu coração há quantos anos? Quantos meses? E será que você o tem deixado brilhar? A mensagem desse Natal para você é: que desculpa diante dessas profecias você tem? Que desculpa desses grandes homens escolhidos, o filho de um fabricante de ídolo, um adúltero assassino, uma cidade menor de todas? O que você vai dizer? Não é para mim, se Deus está dizendo: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Essa igreja precisa que pessoas se posicionem como filhos, para gerar filhos para Deus.
para que nós possamos manifestar a glória e levar o poder de Deus a muitas famílias, libertadas dos cativeiros da opressão do vício, dos cativeiros da opressão das promiscuidades, do cativeiro da miséria, do cativeiro das doenças, do cativeiro das brigas, das contendas. Mas nós temos que entender, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, assim como Ele chamou todos os improváveis e todos os homens difíceis do passado, Ele chamou a gente também. Davi, ele foi para a guerra. Ele foi para a guerra. Por isso que eu acredito muito nos meninos da Manai. Eu acredito que muitos desses meninos recuperados das drogas vão ser verdadeiros generais nessa casa. Porque eles serviram ao diabo com todo o coração, agora vão servir a Deus dobrado, em nome de Jesus. Porque foi lá na caverna de Adulão, aonde Davi foi lançado no meio dos improváveis, do lixo, da escória da sociedade, que se levantaram os valentes de Davi. Davi matou um gigante, mas os valentes de Davi mataram muitos gigantes, fizeram obras extraordinárias e maravilhosas. E Deus agora, já passou o tempo de Abraão, já passou o tempo de Belém, agora é Curitiba. Talvez, discriminada por muitos, mas Deus escolheu a nossa cidade, escolheu a mim, escolheu a você. E o que nós vamos fazer desse homem chamado Jesus, que veio morar dentro de nós? Porque se as profecias do seu nascimento já se cumpriram, a da sua volta como é que está? Rios de sangue, pesquisa na internet para tu ver, em todas as nações, sinais nos céus, terremotos, mortes, guerras sobre guerras. Quase estourou uma bomba no Domo da Rocha essa semana, quase, e a hora que estourar a bomba no Domo da Rocha, que derrubar o templo, vai ser reconstruído o terceiro templo, e quando for reconstruído o terceiro templo, tchau para nós. Mas será que muitos de nós aqui vai subir? Ou que ainda está com a desculpa que nasceu em Belém, ainda está com a desculpa que adulterou, ainda está com a desculpa que matou Urias, ainda está com a desculpa, mas o meu pai era um formador de ídolos, e ele vivia servindo a ídolos estranhos e ídolos que sacrificavam crianças, e ele estava no meio de toda a bruxaria, feitiçaria, de todas as coisas. Que importa de onde você saiu? Importa que Deus entrou lá para tirar você. Te escolheu do lixo para a glória, para mudar a história de multidão de pessoas. A tua vida é uma carta aberta, é a Bíblia viva, que precisa ser manifesta, e você precisa acreditar. Vem cá, ministério de louvor, vamos cantar novamente. Meu passado não me define. O que eu fiz ontem não determina o que eu vou ser no reino. É por isso que Deus pega as pessoas que não são e acredita nelas 10, 20, 30, 40 vezes. É por isso que nós, que tememos a Deus e que enxergamos com o coração de Deus, somos capazes de acreditar numa pessoa quando ninguém mais acredita. Por quê? Porque Deus mostra quem é a pessoa, não o que ela faz. Você não é o que você faz e nem o que você fez. Agora, se você permitir que nesse Natal, Jesus Cristo chegue na tua Belém, levante Davi. Talvez você esteja disposto a fazer a oração do Salmo 51. Vamos colocar o Salmo 51 antes da música no telão para mim? É o Salmo do arrependimento de Davi. É Natal, gente. Daqui a pouquinho vai se comemorar Natal. Que o Natal seja comemorado agora mesmo, num renascer de Cristo, ou num acordar e despertar de Cristo no teu coração. Olha ele dizendo, depois que o profeta Natan veio falar com ele: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a minha justiça, a minha oração, o meu jejum, ou a tua benignidade. Olha ele dependendo de Deus. E segundo a multidão de quem? Das tuas misericórdias, apague as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as transgressões e o meu pecado não sai da minha cabeça. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal perante os teus olhos, porque o Senhor viu, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires teu Espírito Santo. Restitui a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, o que está escrito aí, Bruna? Ensinarei aos transgressores o seu caminho. Por quê? Porque eu transgredi e o Senhor me tirou de lá. Eu vou ensinar o caminho, e aos pecadores se converterão a ti. Diga glória a Deus. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Aleluia. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O maior salmista, o maior adorador, o maior cantor. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário te daria. Não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito. Não desprezarás a Deus.